Secretaria de Estado de Saúde apontam que em 2023 foram registrados 274 novos casos da doença em Mato Grosso do Sul. Para a gente falar sobre este assunto, está aqui no estúdio conosco a dermatologista Camila Tormena. Um bom dia, seja muito bem-vinda à CBN Campo Grande. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Doutora, a gente, quando ouve esse número, 274, analisando isso a partir da realidade de Mato Grosso do Sul, esse é um número considerado alto ou baixo de casos de hanseníase aqui no estado? Esse é um número considerado alto, né? Nós temos uma endemia oculta de hanseníase no nosso país. Então, esse número ele vem aí constante aí ao longo dos anos. E a gente tem uma dificuldade de reduzir esse número. Tanto pela demora no diagnóstico, quanto pelos casos aí que estão em áreas mais afastadas. Então, esse ainda é um número bem grande e é um número preocupante pra gente. Por isso que a gente tem que falar sobre a hanseníase. Por que uma endemia oculta? Que outras situações acabam mascarando ou deixando a hanseníase num segundo plano? A hanseníase é uma doença milenar, ela está desde 1600 no Brasil. E é uma doença que ela é muito estigmatizada, as pessoas têm muito preconceito com ela, até por todo o histórico. Então é uma doença que as pessoas acabaram deixando de falar, esquecendo. Tem pessoas que acham que ela nem existe mais. Olha só. E o Brasil ele está em segundo lugar no ranking mundial dos casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Então é muito importante no nosso país falar sobre a doença e fazer esse diagnóstico. Ainda falando sobre esses números, sobre esses casos e esse posicionamento do Brasil, como o segundo aí em número de casos no mundo, as pessoas elas estão deixando de acreditar que a doença existe. O que falta? Está faltando informação? Porque como é uma doença que tem, então, essa questão do preconceito, as pessoas não costumam falar muito. Olha só. E às vezes até quem tem a Vergonha? doença, os pacientes têm vergonha de contar. Muitas vezes até para os familiares, eles não querem contar que eles estão em tratamento. Então a gente precisa de todo um acompanhamento até psicológico desses pacientes e dessas famílias, para a gente poder falar mais sobre a doença, fazer essa educação em saúde, inclusive com os profissionais de saúde, para que eles também não esqueçam de colocar a hanseníase como um diagnóstico diferencial na sua rotina de trabalho diária. Então, a gente tem ainda várias barreiras aí para passar. Puxa vida, E o que é que causa a hanseníase? Então, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada por uma bactéria, que é o bacilo de Hansen ou Mycobacterium lepre. E ela é transmitida por via respiratória, pela respiração, como se fosse um resfriado. Então, ela é transmitida por um contato muito prolongado e muito próximo à pessoa que está infectada, que está com a doença, mas que não está em tratamento. Porque a partir do momento que o paciente começa a fazer esse tratamento, 15 a 30 dias após, ele já não transmite mais a doença. Então, por isso que hoje a gente já sabe que os pacientes não precisam mais ficar isolados, não precisa mais ter aquela separação que tinha antigamente. Então, os pacientes podem conviver normal com o familiar, pode trabalhar normalmente, pode ter uma vida normal enquanto ele faz o tratamento. Olha só, a senhora estava falando aí, doutora, com a gente sobre as causas da hanseníase, mas como se prevenir? A gente tem, então, esse controle, esse cuidado de quando a gente faz um diagnóstico, de fazer o exame de contatos, que é fazer o exame dos familiares, das pessoas que moram próximas, para ver se tem aí alguma suspeita, algum sinal da hanseníase, porque diferente das outras doenças, o tempo de incubação, então o que é isso, o tempo de incubação? O tempo que leva desde que você teve o contato do bacilo até você desenvolver uma doença. Isso demora quanto tempo? De 3 a 7 anos, mais ou menos, na hanseníase. Isso, que é diferente, por exemplo, do resfriado, É difícil, inclusive, rastrear quando isso começou. Exatamente. Então, por isso que a gente tem até uma dificuldade um pouco mais nesse controle, nesse diagnóstico, por causa desse tempo de incubação. Mas aí a gente faz esse acompanhamento dos pacientes, dos familiares. E quando a gente faz esse exame de contato e o paciente está sadio, é um contactação, a gente faz a vacina da BCG, que seria aí uma dose de reforço dessa vacina para prevenir quanto às formas mais graves da hanseníase.
Seria essa forma de prevenção, mas não tem algum outro medicamento que eu dê para prevenir a doença, isso não. É mais esse controle aí de ambiente e social. Esse controle de ambiente seria o quê? Etiqueta respiratória, higienização? Não, seria essa questão do exame dos familiares, dos contatos, sim. desse acompanhamento mais próximo. Bom, depois de passar tanto tempo, né, fica difícil rastrear quando isso teve início, essa origem, né? Mas diante disso, né, em que momento essa pessoa ela começa a desenvolver a hanseníase? É um momento de baixa de imunidade? Como que é esse desencadeamento? Então, assim, a maioria das pessoas já tem uma resistência natural a essa bactéria. Certo. Então, se a gente pegar uma sala com 10 pessoas, 9 pessoas vão ter aí uma resistência natural e não vão ficar doentes. Então, a gente já tem aí uma primeira barreira, uma primeira proteção natural. E aí, as outras pessoas, dependendo, então, realmente da sua imunidade, da sua resistência ao bacilo, ela vai desenvolver ou uma forma mais leve da doença, com uma carga bacilar mais baixa, com menos lesões de pele, com menos acometimento de nervo. Ou então, se ela não tiver essa imunidade, se ela não tiver a resistência, ela pode desenvolver as formas mais graves da doença. Com uma carga bacilar mais alta, com mais lesões e com maior risco aí das incapacidades, se não for diagnosticada logo. Bom, se for a forma mais leve, como é que essa pessoa identifica? E se for a forma mais grave, como é que isso se dá na visualização? De maneira geral, os sintomas iniciais da hanseníase, então, são aquelas manchas brancas ou avermelhadas com uma redução de sensibilidade. Então, o paciente começa a não sentir muito bem o calor, o frio, o toque, ou ele se machuca, corta o dedo, queima o dedo com uma panela quente, não sente. Então, esses são os sintomas iniciais. Depois, a gente tem o acometimento dos nervos periféricos, principalmente das mãos e dos pés. Então, vai ter aquele formigamento, que a gente fala parestesia, perda de força, fraqueza. E aí, esses também podem ser sintomas. Olha só, né? A gente estava comentando aqui, e você falou especificamente sobre essa questão do trabalho que precisa ser mais ampliado, né? Não apenas com um profissional da área da saúde. Como é esse trabalho integrado aí da atuação de diversos profissionais para tentar restabelecer esse paciente? Então, no Hospital São Julião, nós temos uma equipe aí multidisciplinar, uma equipe bem grande, é uma força-tarefa bem grande, com o médico dermatologista, o médico neurologista, que faz essa avaliação dos nervos, com o psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o enfermeiro. Então, lá nós temos todo um acolhimento, a gente consegue acompanhar esse paciente de uma maneira integral, até para que ele não abandone o tratamento aí no meio do caminho, porque é muito importante a adesão do paciente ao tratamento. Porque a hanseníase, ela tem cura, ela é uma doença que ela é curável, mas o paciente precisa fazer esse tratamento completo, fazer todo o acompanhamento, a reabilitação em alguns casos, para que ele seja curado e para que ele tenha uma boa qualidade de vida depois. Esse tratamento ele tem duração em média de quanto tempo? Nas formas mais leves, então, esse tratamento dura 6 meses. E nas formas mais graves, ele dura 12 meses. É um tratamento que ele é feito com antibióticos. Então, são 3 antibióticos que o paciente toma. Uma vez por mês, ele toma dose mensal supervisionada na unidade de saúde, ou lá no Hospital São Julião, na presença do médico e do enfermeiro. E depois, no seu domicílio, ele toma dose diária domiciliar, que são mais 2 antibióticos, mais 2 comprimidos, que ele toma aí ao longo desse mês. Doutora, a gente tem aqui também, pedi até para o Felipe nos ajudar aqui, estou disponibilizando essa imagem para ele, a imagem de um paciente com hanseníase, né? E aí isso pode ser considerada a forma mais grave da doença. Vou pedir aqui para o Felipe nos ajudar. Só um minutinho, Felipe. Você já joga essa imagem no ar para que a gente converse aqui com a doutora Camila Tormena, ela que é dermatologista, falando hoje mais especificamente sobre a hanseníase, que o nosso contato aqui pela pasta de imagens já vai chegar aí para você, Felipe. É importantíssimo, né, a gente descrever, mostrar para que as pessoas realmente compreendam aquilo que a gente está falando. Felipe vai preparar essa imagem para que a gente consiga visualizar
e quem está nos assistindo também. Veja essa imagem. Doutora, falando ainda sobre o trabalho desenvolvido pelo Hospital São Julião, ele é considerado uma referência aqui no estado, né? Sim, o nosso hospital é uma referência no estado de Mato Grosso do Sul. E aí, eu tenho 83 anos, a gente tem esse trabalho lá. É um trabalho muito importante para o nosso estado, até para o nosso país, né? E então a gente começa o ano com o Janeiro Roxo, já um ano começa bem intenso, com várias atividades, com várias ações. E depois a gente continua com essas ações ao longo do ano. Uhum. A gente tem então essa imagem aqui, a gente consegue colocar no ar, meninos? Felipe Arguelho nos auxiliando aqui, realizando a técnica hoje do jornal, para que a doutora possa contribuir aqui também com essa explicação de imagens, né? Você que de repente ainda não teve essa oportunidade, não conhece essa aparência de como a hanseníase está no ar já, né? Doutora, eu vou mostrar aqui no celular, que eu acho que vai ficar... pronto. Doutora, esse é considerado um caso grave de hanseníase? Esse é um paciente, então, com máculas, com manchas, né, e placas, que são essas lesões um pouco mais elevadas, avermelhadas. São várias lesões, então, só por essa foto nós vemos que ele tem mais de 5 lesões, e lesões grandes. Então, provavelmente, ele é um caso de uma hanseníase um pouquinho mais grave. E, às vezes, até ele está num quadro reacional, que é quando essas lesões ficam mais doloridas, mais elevadas, quando ele pode ter uma reação também dos nervos com dor. Então, mas assim, a gente precisa fazer todo um exame dermatoneurológico para poder fazer esse diagnóstico, né? E às vezes alguns exames complementares, a baciloscopia, a biópsia, para poder fechar mesmo qual a classificação desse quadro. Não raro a gente tem escutado cada vez mais pessoas fazendo queixas em relação a reações na pele, né? Psoríase também, né? Confunde um pouco? Num primeiro momento, as lesões iniciais, sim, pode confundir. Então, quando tem essa dúvida diagnóstica, que a gente lança a mão, então, dos exames complementares. Que seria a baciloscopia, que seria a biópsia de pele, a eletroneuromiografia. Então, nós temos aí vários exames para poder fazer esse diagnóstico diferencial e não ficar com dúvida em relação ao diagnóstico. A gente tem uma outra imagem também, que ela é uma mancha um pouco mais clara, mais branca, mais esbranquiçada, mas também se caracterizando aí como um caso de hanseníase. Então, pode ter essa variação de coloração? Sim, pode ter. Então, no caso dessas manchas hipocrômicas, que nós chamamos, são essas manchas mais claras, mais brancas, é provavelmente um caso mais inicial, uma hanseníase indeterminada, uma forma aí tuberculoide bem mais inicial. É comum essas manchas brancas em crianças. Geralmente, o quadro na hanseníase em crianças começa assim com essas manchas brancas. E sim, a hanseníase pode acometer crianças, na verdade pode acometer todas as idades, todas as classes sociais. É uma doença que ela não tem uma limitação aí de faixa etária. Mas tem um sexo, pelo menos, que é mais incidente, que pode ser mais propenso ao desenvolvimento? Pode acometer tanto homens quanto mulheres, Puxa vida. Nesse sentido aí, bom, num caso mais inicial, então seria esse tratamento de cerca de 6 meses. Numa forma inicial e mais leve, sim, 6 meses, que é com a polioquimioterapia única. É um tratamento que é disponibilizado pelo SUS, o paciente não tem, é um tratamento gratuito, né? E está disponibilizado em toda a rede de unidade básica e lá no Hospital São Julião também a gente faz. Doutora, quem precisar de mais informações, ainda está com dúvida, né? Ou realmente já tem alguma manchinha que tem alguma característica ou suspeita, pode fazer de que forma? Procurar o Hospital São Julião diretamente ou precisa primeiro buscar uma unidade básica de saúde para então ser encaminhado para o Hospital São Julião? Como que é esse fluxo? Esse fluxo de atendimento. Primeiramente, o paciente é orientado a procurar, então, uma unidade básica de saúde até próxima à sua residência, próxima à sua casa. E depois, se for o caso, ele vai ser referenciado para o Hospital São Julião. A gente tem um modelo de encaminhamento, a gente tem um WhatsApp da hanseníase que a gente faz esse atendimento, essa triagem e depois essa consulta desse paciente. Tá certo, então. Quero agradecer muito aqui a dermatologista Camila Tormena, que falou, né, explicou mais sobre a importância da conscientização, esse mês de campanha que traz o alerta do combate à hanseníase. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, um bom dia.
Bom dia. Hora do intervalo, a gente vai fazer uma pausa para as notícias nacionais e voltamos já.